Olá, eu sou João Ricardo Reiser e vim falar para vocês sobre uso e gestão das águas. Queria agradecer a organização do 14º Fórum Ambiental de Alta Paulista e também parabenizar a organização pela realização do evento. Nós vamos falar um pouco sobre uso, sobre uso e gestão das águas. Como eu disse, eu sou João Ricardo Reiser, eu trabalho no estado de Goiás, no governo do estado de Goiás. Já há 16 anos atuando na gestão de recursos hídricos, tanto na implementação do sistema quanto dos seus componentes, que é o que a gente vai falar um pouco. Estou fazendo mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos do Profiágua. Já comandei algumas gerências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Goiás e atualmente estou como secretário executivo dos Conselhos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Goiás. Nós vamos falar, então, a ideia é conversar com vocês um pouco sobre alguns conceitos relacionados à gestão de recursos hídricos, sobre a gestão de recursos hídricos de uma forma geral e da importância do plano de recursos hídricos nacional, estadual e o plano de bacia. E a gente vai mostrar um pouco do plano estadual de recursos hídricos que foi aprovado agora recentemente. Então, Nova York, para a gente pensar um pouco nesses conceitos, Nova York, após uma série de catástrofes, prejuízos e problemas, ela decidiu então proteger e conservar as bacias hidrográficas e as fontes que davam abastecimento de água para a cidade, para garantir então a disponibilidade hídrica para os seus usos. A distância ela buscava a princípio em torno de 160 quilômetros de distância e depois, posteriormente, ela ampliou essa distância para algo em torno de 160 quilômetros. Essa decisão de cuidar das suas águas, de garantir a água para as suas atividades, fez com que eles tivessem, ao longo desses últimos anos, uma economia de em torno de 6 a 8 bilhões em investimentos e em torno de 300 milhões anuais na operação desses sistemas. Esses últimos números vêm da década de 90 para cá. E quando Nova York tomou essa decisão? Em aproximadamente no ano de 1800. Para não dizer que essa questão da água não afeta também no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, após a falta de água, o governante da época decidiu então proteger também e recuperar as fontes que garantiam o abastecimento da cidade para todos os usos. Criou então uma floresta protetora e determinou a execução desse projeto. Essa floresta protetora que foi criada é o atual Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, e ela então, a função dela, além de preservar e garantir a água, ele pensou também na questão da purificação do ar e eliminar causadores ou agentes causadores de doença. Sonhava também o governante em replicar esse projeto em todas as capitais brasileiras. Quem foi que tomou essa decisão? Dom Pedro II, em 1861. Ou seja, a gente percebe nesses dois exemplos que pensar na água, na garantia dos usos, na integração de todas essas atividades, não é uma coisa nova. É uma coisa bastante antiga e a gente precisa retomar esse processo. Pensando então nesses dois exemplos, e aí vem o questionamento. E hoje, o que nós temos feito para garantir também a quantidade e a qualidade da água que a gente espera? Como nós tratamos as questões ligadas à água, tudo o que impacta a sua quantidade e qualidade? O que nós temos feito para conservar ou para garantir essas questões? Como nós percebemos, pensamos, planejamos, gerimos e protegemos também as nossas águas? Isso tudo precisa ser pensado e é um pouco disso que a gente vem discutir. A origem da nossa sociedade, da forma como nós nos organizamos como sociedade, além da origem da vida também, nos conceitos científicos está relacionado também ter origem na água. A forma como nós nos organizamos como sociedade, ela tem origem na água. A partir do controle ou do entendimento dos fluxos da água foi o que nos possibilitou nos agruparmos em grupos, cada vez grupos maiores, possibilitando também o aumento da produção, e aí essa evolução vai ao longo da vida. Isso aconteceu no Nilo, aconteceu também na China, aconteceu em outros lugares do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. E isso nós temos então uma evolução. A evolução do uso da água nos acompanha como sociedade desde então. A princípio, nos modelos de irrigação, primeiro modelo de pivô central construído nos Estados Unidos em torno de 1950, aí essa evolução até usos mais específicos como gotejamento. Aqui nós temos exemplos da evolução da agricultura irrigada, mas isso acontece também na indústria, no abastecimento humano, todas as outras atividades que dependem da água. Isso é uma evolução,
Aqui nós temos um mapa do estado de Goiás com os os pontos de agricultura irrigada relacionada a pivô central instalados no estado de Goiás hoje. Temos outro exemplo na Arábia Saudita, em 1987, como estava esse processo, como ele foi evoluindo até chegar em 2012, região de Nebraska também nos Estados Unidos, esses dois exemplos utilizando água subterrânea. É sempre uma evolução, mas a gente também não pode achar que pode utilizar esse recurso de qualquer forma, porque também essas decisões têm impactos e podem ter consequências mais difíceis, como o exemplo dos grandes projetos de irrigação para algodão e arroz, que fizeram com que o Mar de Aral, um dos maiores lagos do mundo, reduzisse em torno de 2/3 do seu volume. Um lago na Ásia Central, que reduziu esse volume em função dos impactos de projetos de irrigação que precisam ser então pensados, ou seja, nós precisamos pensar melhor a forma como a gente usa a água. E aí a gente pega então essa figura do professor José Galizia Tundizi, que trata, num artigo que ele escreveu, Recursos Hídricos do Futuro, Problemas e Soluções, da importância da água ser novamente colocada numa posição central desses processos. A água está ligada à energia, clima, mudanças globais, produção de alimento, biodiversidade, sustentabilidade, e ela tem sido esquecida desse processo. Ela tem sido tratada como uma coisa banal, e ela precisa ser então recuperada, essa posição da água, para que a gente tenha realmente condição de garantir todas as atividades que dependem da água. Eu estou na Secretaria já há 16 anos, como eu disse, na gestão de recursos hídricos, e desde então, pensando sobre isso, eu não consegui achar uma atividade em que a água não esteja presente, como matéria-prima ou como parte do processo produtivo. Então a água está ligada à cidade, tanto à captação quanto ao tratamento de efluente, está ligado à indústria, está ligado ao transporte hidroviário, está ligado à irrigação, está ligado ao setor de pesca, turismo, lazer, está ligado à geração de energia, transporte hidroviário, biodiversidade, tudo a água está presente como matéria-prima ou relacionado aos processos que acontecem. Então ela precisa voltar a ocupar uma posição de destaque nesses processos. E aí a gente começa a pensar então um pouco nessa questão da disponibilidade de água. A gente tem a princípio uma percepção de que a água é um recurso, ainda mais aqui no Brasil, um recurso abundante, mas isso não é uma verdade. Aqui a gente tem uma comparação da terra, do volume da terra, com o volume de água, e o volume de água doce disponível, e aqui, que nem aparece na imagem, é um pontinho quase imperceptível, é a água doce que está disponível para os nossos usos. Existem outros gráficos, outras formas de representar isso, como se o volume de água fosse uma garrafa de 1 litro, metade de um copinho desses pequenos seria água doce, água salgada 97%, água doce só 2,7%, disso um valor menor ainda 0,2%, 0,3%, que é a água que está disponível nos rios, e a água potável é um valor ainda menor. Então, um outro gráfico mostra essa distribuição um pouco mais, e aí, analisando esse gráfico de pizza que mostra a disponibilidade de água doce que nós temos, a gente percebe que a maior parte dela está em neves ou geleiras eternas, ou seja, nós não temos acesso a ela. A maior parte, os outros 30%, segunda maior parte, 30% na água subterrânea, algumas vezes de difícil acesso, e só 0,3% desse 2,5% é que está nos rios, nas nuvens e no ciclo hidrológico de uma forma geral, onde a gente consegue ter acesso e utilizar para todas aquelas atividades que a gente conversou um pouco ali atrás. É importante entender também a questão do ciclo hidrológico. Essa água que está disponível, ela está sempre girando, Isso mostra que a água não vai acabar no mundo, porque ela está sempre no ciclo. A única forma de a gente acabar com a água é tirar ela e jogar ela para fora do planeta. Mas isso não quer dizer que as nossas interferências na quantidade e na qualidade não prejudiquem ela, às vezes, aonde a gente está precisando. Então, o que acontece muitas vezes é que ela fica inservível para a atividade que a gente precisa naquele determinado ponto. Um outro problema é que esse ciclo hidrológico ele não é uma constante. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as precipitações, as chuvas na bacia do Tocantins, do Alto Tocantins principalmente, aqui principalmente no estado de Goiás, que mostra essa linha, mostra as médias de chuva
e as barras mostram o que choveu ao longo dos últimos dois anos, de 2016 a 2018. Nós temos uma redução aqui de algo em torno de 30% a 35% das chuvas. Mudança climática, variação do ciclo hidrológico, existem várias explicações, né? Isso, em alguns momentos, ela também passa daqui. É importante entender que isso não é uma constante e daí a importância da gente pensar e trabalhar isso de uma forma muito séria. Aqui um exemplo da bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, principal bacia hidrográfica do estado de Goiás, concentra em aproximadamente 3,5% do território goiano, aproximadamente 50% da população. E aqui mostra também que ao longo dos últimos 10 anos nós temos tido uma redução de em torno de 10% das precipitações e nos últimos 4 anos algo em torno de 20% a 25% das precipitações. Então o ciclo não é uma constante e a gente precisa entender esse processo. Além de não ser uma constante, ele também existe uma grande variação dele ao longo do mundo. Então cada região tem uma quantidade de água, né, e também tem usos impactantes, que é o que mostra um pouco esse gráfico. A Ásia tem algo em torno de 35% da água doce disponível no mundo, mas é pressionada por algo em torno de 60% da população. Aqui na América do Sul nós temos aproximadamente 26% da água doce no mundo e aproximadamente 6% da população. Brasil, 12% da água doce disponível no mundo está aqui no Brasil. Se nós somarmos contribuições externas, isso dá aproximadamente 18%. Mas se isso é uma verdade, por que a gente enfrenta no Brasil problemas relacionados a conflitos, escassez e etc? Porque nós temos um descasamento, igual, né, no mundo você tem regiões com mais usos e menos disponibilidade. No Brasil isso também acontece. Grande disponibilidade na região centro-norte, enquanto a maior parte dos usos está concentrada aqui nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul e um pedaço aqui do Centro-Oeste. Então, isso é o que faz com que nós tenhamos problemas de desabastecimento e uma série de outros conflitos por uso de água e etc. no Brasil. Algumas vezes relacionadas à disponibilidade, outras ao excesso de uso. Quando a gente fala de uso de água, é importante desmistificar também que nós sempre pensamos no nosso uso residencial, né, da água que nós consumimos nas nossas casas. No Canadá, a média de consumo por habitante é em torno de 600 litros, né? Você tem uma variação. No Brasil é em torno de 187 litros e você tem aqui na região subsaariana algo em torno de 20 litros por pessoa. A OMS diz que a Organização Mundial da Saúde diz que a gente precisa de algo em torno de 50 litros por dia para satisfazer as nossas necessidades básicas. E aí vem então a pergunta, né? Qual é o volume de água consumido por uma pessoa por dia? Os 600 litros do Canadá, os 187 do Brasil, os 49 da OMS ou os 20 da região subsaariana? Na verdade, quando a gente pensa em uso de água, a gente pensa muito mais do que só o consumo urbano ou o consumo que nós temos na nossa residência. E aí vem então o conceito de pegada hídrica, que é o quê? É você somar toda a água envolvida em todos os processos de todas as atividades que nós fazemos durante o dia. Então, uma calça jeans tem um consumo de água, uma determinada bebida, um sapato, um computador, uma camisa, uma televisão, as compras do supermercado, o pão de queijo, o café, um determinado hábito alimentar. E o somatório disso, à medida que você aumenta ou diminui a complexidade, ele tende então a aumentar ou diminuir o volume de água que é agregado ou então que é somado relacionado ao consumo de cada pessoa. Então, aí a importância da gente pensar então em utilizar esse recurso da forma adequada. E aqui mostra então a razão da gestão de recursos hídricos. A água é um fator de produção, matéria-prima ou processo. Como nós vimos, é um recurso limitado, recursos disponíveis são escassos, né? Apesar dessa ilusão ou falsa ilusão de percepção de abundância. Essa escassez desse recurso leva então a restrição ao desenvolvimento. Quando se diz que haveria uma terceira guerra mundial relacionada à água, não é necessariamente da água para o abastecimento humano, porque hoje nós já temos no mundo muitas pessoas passando sede ou com restrições de acesso à água e nem por isso gera os conflitos. A maior parte dos conflitos estão relacionados à disputa desses recursos para o desenvolvimento e para a realização das atividades. Então, essa escassez, tanto em disponibilidade quanto por excesso de demanda, restringe o desenvolvimento. Surgem então os conflitos,
prejuízos aos usuários, à sociedade de uma forma geral e ao desenvolvimento econômico e social. Daí então a gestão, para que a gente possa regular, planejar, controlar os usos e também proteger esses recursos hídricos em quantidade e qualidade, para que a gente consiga então fazer uma das principais, através do planejamento, um dos principais instrumentos, a gente consiga garantir o desenvolvimento econômico e social. Isso é uma realidade só nossa? Não. Essa questão da gestão, ela passa por praticamente todos os países e cada um, à sua maneira, pensa e organiza a água e o seu uso de acordo com as suas estruturas. Muitas vezes a gente usa água e recurso hídrico como expressões semelhantes, mas existe uma definição técnica que mostra um pouco a diferença desse processo. A água, então, é o elemento natural descomprometido de qualquer uso ou utilização, seria o gênero, enquanto o recurso hídrico é a água que possui valor econômico. É uma parcela, então, dessa água que a gente destina para os usos e seria, então, a espécie. Aqui, de uma forma um pouco mais ilustrativa, recurso hídrico é a água quando submetida aos interesses da sociedade. Água, fonte de vida, beleza, cultura, poesia, religião e uma série de valores, enquanto o recurso hídrico é um insumo para a produção, para a utilidade econômica, com valor econômico. Isso não traz em si nenhum conflito, porque inclusive o abastecimento da população, que é uma questão que vem sendo bastante questionada, é um uso do recurso hídrico, e precisa ser considerado e incorporado nesse processo de uma forma geral. Uma outra questão que precisa ser tratada é a integração de políticas públicas. Nós temos políticas e sistemas distintos que tratam de princípios, que têm princípios e objetivos diferentes, mas que precisam atuar de forma integrada. Um grande exemplo desse processo é a questão dos recursos hídricos, do meio ambiente e do uso do solo. São pensamentos e políticas e atividades diferentes, mas que precisam atuar integrada para que a gente consiga atingir a tão buscada, que tem até um pouco desgastada a expressão, que é a sustentabilidade. Um exemplo disso é a relação entre água superficial e subterrânea. Muitas vezes é o lençol freático que alimenta o rio, outras vezes é o rio que alimenta o lençol. Um outro exemplo bastante claro disso é a relação direta entre água e solo. Não há como se pensar na questão do uso da água, na quantidade e qualidade da água, sem pensar diretamente na questão de como nós ocupamos e como nós conservamos o solo. Aqui nós temos um exemplo de uma área com pouca conservação, onde maior perda de água por enxurrada, menor infiltração, maior recarga do solo, maior processo de erosão, e aqui um processo com curvas de nível, onde nós temos maior recarga do lençol, menor escoamento superficial, menor arraste de sedimentos, etc. Então não há como pensar uma coisa isolada da outra. Uma outra questão que impacta muito forte a gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográfica, que é a unidade de planejamento e gestão. Enquanto outras áreas, como a ambiental, têm a sua base, muitas vezes relacionada ao controle do solo, e aí como exemplos o município, na gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográfica quem tem que ser utilizada como esse exemplo. E aqui um dos exemplos que eu gosto mais é uma folha aqui de couve, se eu não me engano, e aí onde qualquer interferência que você faça na bacia hidrográfica, ela consegue ser medida, mensurada, e pensada e planejada nesse processo. Aqui uma figura já um pouco mais técnica, mostrando o rio principal, os rios tributários, os divisores de água. Aqui um exemplo de duas bacias hidrográficas, mostrando que isso não é uma questão isolada. Até outros exemplos, como por exemplo aqui a bacia do Rio Douro, entre Portugal e Espanha, ou então a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então, entrando um pouco no sistema de gestão, de repente vem o João Ricardo e começa a falar sobre essas questões todas para vocês. Só que isso não é uma coisa nova. Pensar, mesmo no Brasil, pensar em organizar o uso da água não é uma coisa nova. Nós temos desde a Constituição do Império, em torno de 1800, já existiam diretrizes que apontavam para essa organização dos usos. Isso ganhou um corpo, se tornou muito mais forte em 1934, quando Getúlio Vargas lança o Decreto Federal 24.643, conhecido como Código de Águas. Junto a uma série de outras legislações, Getúlio propôs então essa organização do sistema nacional, uma legislação considerada extremamente avançada para a época, já previa grande parte dos instrumentos que nós temos hoje, mas tinha alguns problemas que foram corrigidos posteriormente.
Constituição de 88, após um processo aqui de evolução da gestão de recursos hídricos, onde ainda se buscava, em um certo momento, não só do Brasil, do mundo, mas a gestão era muito baseada na organização do balanço hídrico, disponibilidade e demanda. E após uma evolução, principalmente da metade do século passado para frente, a gente começa a entender a importância da integração da gestão. Então, somente a organização do balanço hídrico, disponibilidade e demanda, ela não é mais suficiente para a gente organizar e explicar esse processo. Então, surge a palavra integrada, né, inserida no meio. Então, passa a ser a gestão integrada de recursos hídricos, onde nós temos que trabalhar tanto a disponibilidade quanto a demanda, mas tudo que interfere na disponibilidade e tudo que interfere na demanda, integrando então todas essas atividades, como é também a água distribuída em todos esses processos. A Constituição de 88, ela recepciona esse processo e inclusive coloca uma questão bastante interessante. O sistema de gestão de recursos hídricos é um dos poucos sistemas nacionais que são nominados expressamente na Constituição. Tal a importância desse processo. Após um longo processo de discussão, aproximadamente 9 anos, então surge a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela define os domínios da água, a água passa a ter então um domínio ou federal ou estadual, define a água como um bem público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico, define também a questão dos usos e dos setores usuários, a importância do uso múltiplo e racional desse recurso, a bacia hidrográfica comunitária de planejamento e gestão, como a gente viu agora há pouco, e define uma das principais pilares da gestão de recursos hídricos, que é a gestão descentralizada, participativa e integrada. Diferente principalmente da gestão de meio ambiente ou do sistema de gestão ambiental, de uma forma geral, onde impera o processo de comando e controle, a gestão de recursos hídricos é descentralizada, participativa e integrada, com a participação do poder público, que tem o domínio do recurso e a responsabilidade de exercer as políticas públicas, o usuário que tem interesse em utilizar esse recurso para a sua atividade e a sociedade que busca o melhor benefício do uso desse recurso para a coletividade, que ele seja utilizado da melhor forma possível. Então, todos participam e contribuem para que a gente consiga então organizar e pensar o uso da água e a sua proteção ao longo do tempo. Como objetivos, ela traz que a gente tem que ter água tanto para as atuais quanto para as futuras gerações. Não se pode separar a questão de quantidade e qualidade da água, uso múltiplo, racional e integrado, prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, ou seja, secas ou cheias. Nós temos que nos preparar para enfrentar esses processos, gestão sistemática da quantidade e da qualidade, integração das políticas públicas, fazendo referência àquele, como nós vimos mais atrás ali, gestão de recursos hídricos, gestão ambiental e gestão de uso do solo principalmente, e adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais, cultural e etc. Então tudo que está relacionado à água tem que estar envolvido e deve ser pensado também pela política de recursos hídricos. Essa é a matriz do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. É interessante perceber que o sistema tem basicamente dois tipos de instituição. Uma que está relacionada à formulação de política e outra que está relacionada à implementação dos instrumentos, à execução das atividades. Então nós temos aqui na formulação conselhos nacional, os comitês de bacia e os conselhos estaduais de recursos hídricos. Na comparação com a gestão ambiental seria o órgão nacional, o órgão estadual e, ao invés do órgão municipal, o órgão da bacia hidrográfica, que é a unidade de planejamento e gestão. E aí, para implementar as decisões tomadas por esses componentes, nós temos então as entidades que operacionalizam esses processos. No caso do governo federal, a Agência Nacional de Águas; no caso dos governos estaduais, aqui em Goiás, a CECIMA; no caso do estado de São Paulo, o DAEE e uma série de outras instituições ao longo do Brasil, estaduais, responsáveis por implementar esse processo. E no caso dos comitês de bacia hidrográfica, as agências de bacia que dão o braço operativo então para os comitês de bacia. É interessante também, a mesma Política Nacional definiu então os instrumentos de gestão, 5 instrumentos de gestão, que vão então pegar as diretrizes que vêm dos colegiados, da sociedade, do poder público e dos usuários, a diretriz de como utilizar, de como proteger, e aplicam através dos instrumentos de gestão. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles.
O sistema estadual ou nacional, né, de informação, ele coleta e produz dados e também fornece subsídios. Armazena dados e informações sobre os recursos hídricos, uso do solo, recursos naturais de uma forma geral, os usos dos recursos hídricos, os setores usuários, como está o planejamento, como está a organização desses usos, entre uma série de outras informações, e fornece essas informações de novo para o sistema, não só para o órgão gestor, mas também para os próprios setores usuários, para a sociedade, para então tomada de decisões de como utilizar, como melhor proteger esses recursos. Temos também o enquadramento dos corpos d'água, é um dos principais elos com a gestão ambiental, e aí principalmente pensando no licenciamento. Ele define a qualidade da água da bacia de acordo com os principais usos. E aí pensar no enquadramento é a gente pensar de forma muito resumida em responder 3 respostas. O rio que nós temos, que seria um diagnóstico da nossa realidade, o rio que nós queremos ter e o rio que nós podemos ter. Por que essas 3 respostas? O rio que nós temos é muito claro, o rio que nós queremos ter também, muitas vezes é claro. Existem algumas pessoas que têm ainda uma perspectiva bucólica de eu quero aquele rio com água cristalina, que eu possa beber, possa nadar, etc. Isso não tem problema, não é que seja um erro, é inclusive uma virtude. Agora, nós temos que pensar também no rio que nós podemos ter, porque muitas vezes, para ter esse rio que nós queremos, nós não podemos exercer as atividades que nós exercemos. Então, ou também não temos a capacidade de investimento para recuperá-lo ou para colocá-lo nessa condição. Então, é responder essas 3 perguntas e chegar a esse resultado, que é a qualidade da água que a gente espera nesse manancial. Um outro instrumento importante é a outorga, talvez o instrumento mais famoso da gestão de recursos hídricos. Ela visa garantir água para as atividades, alocar vazões entre usos competitivos. Muitas vezes a outorga é vista como um instrumento burocrático somente, onde você apresenta, né, o CPF, identidade, comprovante de endereço e vem pegar a minha outorga, mas na verdade a outorga é você alocar um recurso limitado e distribuir esse recurso para usos que muitas vezes são competitivos. Então eu conceder uma vazão para um uso, vai chegar a um limite em que eu não vou ter mais água para conceder para outros usuários. Então por isso a importância da outorga ser realizada com muita responsabilidade. E ela visa também garantir o respeito ao uso múltiplo, que a gente consiga alocar as vazões para todos os setores, ou para todos os usuários, dentro dos limites que estão de disponibilidade, etc. Cobrança, se outorga é o mais famoso, a cobrança deve ser um dos mais temidos. Mas é importante entender que a cobrança ela tem a função de reconhecer o valor econômico da água, buscar também recursos para recuperar e manter a quantidade e a qualidade dos rios, dos mananciais. Os recursos que são arrecadados, eles são aplicados exclusivamente na bacia onde eles foram arrecadados, não podem ser desviados para outras áreas, nem tem outras funções, e também são aplicados de acordo com as diretrizes do plano. Quem define o plano é o comitê de bacia, então o recurso que é arrecadado na bacia é aplicado de acordo com essas diretrizes, de acordo com essas decisões da bacia. Temos também o Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Nacional ou Estadual, que ele traz grandes diretrizes, ou diretrizes gerais para a gestão e o uso, seja no Estado ou então no país, no caso do Plano Nacional, grandes eixos de atuação, e também busca a integração e a compatibilização de políticas públicas. São principalmente o Plano Estadual e o Nacional que tentam organizar e dar diretrizes para essa integração das políticas. E aí o Plano de Bacia, se o Plano Nacional olha mais de longe, o Plano Estadual um pouco mais de perto, o Plano de Bacia é o que pega quase como uma lupa a bacia, com foco então nela para definir as diretrizes para o uso e gestão da água, a integração e a compatibilização das políticas públicas e interesses setoriais, as ações diretas de recuperação e conservação na bacia e também diretrizes e prioridades de uso. Mas não só prioridades de uso, mas também prioridades para a alocação de água da outorga. Existe a prioridade de uso que está relacionada aos momentos de escassez e existe também a priorização das outorgas que está relacionada a aproveitar ou a direcionar o desenvolvimento e a instalação de usos na bacia. E isso tudo é decidido pelo comitê através do Plano de Recursos Hídricos da bacia. Falar um pouco, mostrar um pouco do Plano Estadual de Recursos Hídricos para a gente tentar entender um pouco da complexidade que tem esse processo e do que é considerado quando a gente pensa em elaborar ou pensa na gestão
de águas. O estado de Goiás está dividido em 11 unidades de planejamento e gestão. Algumas representam bacias hidrográficas, como aqui a bacia do Rio Meia Ponte, né, como eu disse no início, uma bacia que representa 3,5% do estado, mas concentra aproximadamente 50% da população. A gente vai ver um pouco mais à frente o impacto que isso tem na bacia, ou então regiões que representam, né, algumas, o somatório ou bacias hidrográficas com condições ou características semelhantes. O plano ele foi elaborado, de uma forma geral, isso perpassa também todos os outros planos de bacia, com base em um diagnóstico onde são observadas uma série de aspectos que têm ou a necessidade ou interferência no uso da água, né, como o meio físico, biótico, uso do solo, socioeconomia, saneamento ambiental, hidrologia, qualidade, quantidade da água. Essas informações todas são cruzadas com disponibilidade hídrica, com as demandas, com cargas poluidoras, gerando então o balanço hídrico da bacia. Então nós temos um diagnóstico integrado. Do diagnóstico nós passamos para o prognóstico, onde nós observamos o desenvolvimento de algumas variáveis que são importantes na bacia, construímos cenários de acordo com as características definidas como impactantes na bacia, os principais eixos. Realizamos também um balanço hídrico de disponibilidade, de demanda e das cargas poluidoras para esses cenários todos. E aí pensamos então de forma integrada, pensando em como aproveitar as potencialidades e como evitar os problemas que forem identificados, criando então programas, metas e diretrizes para a aplicação dos instrumentos de gestão, para a atuação dos componentes, em como organizar e como fazer com que a gente tenha uma boa utilização desse recurso. Esse mapa mostra a disponibilidade hídrica específica do estado, mostrando que cada região tem uma característica diferente, por isso que a gente não pode usar necessariamente a mesma diretriz, né, para a bacia como um todo. Aqui na região sudoeste do estado nós temos uma grande disponibilidade hídrica, enquanto aqui no Araguaia, Tocantins e Vale do Paraná nós temos já uma disponibilidade hídrica menor. Interessante perceber aqui nessas bacias que estão com essas manchas azuis aqui da grande disponibilidade hídrica, ela está relacionada à água subterrânea e a ligação dos lençóis aqui na divisa com a bacia, com a Bahia, perdão. É analisada a estimativa de crescimento da população, densidade populacional de cada um dos municípios, vulnerabilidade ambiental, né, de todas essas regiões, alta, média, baixa vulnerabilidade, aqui relacionada principalmente a processos erosivos, como esses solos respondem aos processos erosivos, porque isso tem impacto na forma como a gente usa o solo, cobertura vegetal do estado, mais claro o que nós tínhamos e mais escuro aqui o que nós temos ainda de remanescentes. Destaque aqui para a região de Mata Atlântica, onde nós temos aqui alguns remanescentes bem pequenos, exemplo que acontece no Brasil também, e aqui o exemplo do Cerrado, esses dois principais domínios no estado. Áreas prioritárias à conservação, por quê? Porque essas áreas e essas ações que justificavam proteger essas áreas, elas têm impacto no uso da água, né? Elas todas têm interesse no uso da água, então elas são afetadas por isso, nós precisamos considerar essas atividades. Eventos hidrológicos críticos, também como a ocorrência deles no estado, os principais tipos de uso do solo, as principais culturas, pastagens, culturas efetivas, pivôs centrais, todas as atividades que são exercidas no estado, as principais. Aptidão agrícola, como que pode estar a aptidão do solo para o desenvolvimento da agricultura em todas essas regiões. Como estão a avaliação dos rebanhos, como é que estão os rebanhos de suínos, bovinos, aves e o rebanho leiteiro do estado, porque todas são atividades que ou consomem água ou é necessário água para a diluição dos seus efluentes. Como é que está a avaliação das principais culturas, feijão, milho, soja, cana-de-açúcar, relacionada a todos os municípios. Então com isso a gente consegue entender como é utilizada a água nessas regiões. Aqui a distribuição de área de superfície irrigada por pivô central relacionada à área, né, dos municípios. A gente percebe concentração de pivôs aqui na região da bacia do Rio dos Bois, algumas coisas aqui na bacia do Rio Vermelho, regiões do Almas e Maranhão. Então, como que está o uso desse recurso também para a irrigação. Aqui abastecimento público, distribuição de água, né? No estado de Goiás tem uma boa condição de distribuição de água, mas tem uma condição ruim relacionada à coleta e tratamento de efluentes, e isso tudo impacta de forma muito severa a água e precisa ser pensado também nesse processo.
Aqui, impactos em empreendimentos hidrelétricos, e aqui os impactos os empreendimentos em operação no Estado, e aqui os empreendimentos pretendidos ou planejados pelo setor. É importante entender aqui que, na verdade, não se trata também de demonizar o setor ou de criticar esse processo. É importante nós termos a consciência de que esses usos precisam estar instalados no lugar correto, dimensionados da forma adequada, senão eles podem causar uma restrição ao longo da bacia como um todo. Isso, lógico, além de pensar também nos impactos ambientais relacionados aos outros impactos relacionados a esse processo. Aqui, demanda hídrica por setor usuário, aqui irrigação, abastecimento público, pecuária, mineração, e aí você tem então o mapa de como estão os usos em cada um dos municípios do estado. Esse é um gráfico que mostra como está alocada a água no estado entre cada setor usuário. A gente tem uma média aqui de em torno de 70% para irrigação e uso agropecuário, em torno de 15% para abastecimento humano, em torno de 15% também para o setor de indústria. Isso é uma média dos países em desenvolvimento, e à medida que estivesse mudando de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido, a tendência é diminuir um pouco da água para irrigação e ter um crescimento da água utilizada, principalmente no setor industrial. É importante destacar também que isso não se trata de demonizar o setor, da mesma forma como outros setores, de se criticar necessariamente só por essa informação um dado relacionado à agricultura e uso agropecuário, porque não significa que se eu deixar de utilizar essa água nesse setor, eu vou ter água para outro. Isso vai acontecer se nós tivermos uma boa gestão, uma boa organização desses recursos. É importante e interessante perceber também que cada região do estado tem uma forma diferente de utilização da água. A gente tem aqui na região do Alto São Marcos, por exemplo, 95% da água é utilizada para irrigação. E nós temos nessa região aqui o segundo maior conflito de uso de água no Brasil, que é o não conflito entre geração de energia e a irrigação e uso agropecuário, que envolve uma cascata de usinas de geração de energia de aproximadamente, se não me engano, 9 unidades, que vão até Itaipu, passando por São Paulo, divisa quando o Rio Paranaíba que se junta com o grande forma o Rio Paraná. Tem um exemplo também aqui na bacia do Meia Ponte, como eu disse antes, ela concentra nessa região, nesse terço superior, aproximadamente 50% da população do estado de Goiás, então mais de 3 milhões de habitantes. Então o uso da água na bacia do Meia Ponte reflete essa questão. Aproximadamente 35% da água captada na bacia do Meia Ponte é para o uso de abastecimento humano. Então isso se trata da gente entender como essa água é utilizada para que a gente possa fazer uma boa gestão desse recurso. Temos aqui então, após levantar todas essas informações, cruzar esses dados, o mapa do diagnóstico. Então esse mapa ele mostra como que a gente está em relação ao balanço hídrico no estado, em relação às retiradas de água, mostrando já alguns pontos críticos no estado. Após essas informações, nós continuamos trabalhando, pensando, por exemplo, em áreas de expansão da agricultura, como a agricultura tende a se desenvolver no estado, os solos mais propícios. Aqui também áreas de expansão de pivô central relacionada à disponibilidade hídrica, às condições de solo, declive e etc., onde é possível expandir os usos. Destaque aqui para a bacia do Rio dos Bois e sudoeste goiano, aqui na região do Vale do Araguaia também. Áreas de expansão da cana-de-açúcar correlacionada com a localização de usinas, porque a cana-de-açúcar ela tem um impacto bastante grande, um peso bastante grande no estado de Goiás. E aí então é interessante cruzar como é que está a intenção de expansão dessas áreas. Ela utiliza a água não só na possibilidade de irrigação dessas culturas, mas também na instalação ou no uso da água nessas indústrias, ligado também muitas vezes a possibilidade de aproveitamento dessas usinas para geração de energia hidrelétrica por biomassa. Então isso tudo tem que ser pensado nesse processo também. E aí a gente resgata então o mapa do diagnóstico para projetar em sequência qual é o prognóstico do estado, como que o estado em tese vai estar daqui a 20 anos. Então é uma imagem bastante chocante. A gente percebe que grande parte do estado aí vai estar já com uma série de mananciais onde a gente já está no limite ou já além do limite da vazão disponível. E é interessante perceber
que isso está ligado, ou tem que ser pensado, que isso não é nem bom nem ruim. A princípio, se a gente olha o mapa vermelho, a gente acha que isso é um problema bastante sério. A verdade é, mas ele não é necessariamente um problema. Se nós tivermos uma boa condição de gestão, uma boa capacidade de organização desses usos, isso é uma situação muito boa, porque significa que nós estamos aproveitando bem o recurso disponível no Estado e fazendo com que esse sistema, ou que esse recurso, que é um dos grandes diferenciais competitivos, não só do Brasil, mas do Estado de Goiás também, ele está sendo bem utilizado. Só que para isso nós precisamos ter bons instrumentos de planejamento, de organização, de controle, de regulação, de integração de políticas públicas. Agora, se nós não temos esses sistemas funcionando, se a água não começar a ser considerada de uma forma séria nesses processos, não passar a ser um eixo orientador de todo o desenvolvimento, de todas as atividades que têm impacto ou que utilizam esse recurso, aí isso aqui se transforma no caos, porque isso representa conflitos, prejuízos, problemas de abastecimento, problemas de poluição e uma série de outras questões. Então, cabe a nós tomar a decisão de como a gente quer que isso, qual seja essa realidade. E aí aqui, então, a gente precisa tratar de um novo paradigma, que talvez seja a grande mensagem ou a grande questão que a gente precisa parar para pensar. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. Nós precisamos passar de uma gestão de crise, como ela tem sido adotada, e não só para a gestão de recursos hídricos, mas também para uma série de outros recursos, onde nós temos uma atuação reativa, com soluções emergenciais, muitas vezes foco em obras. É o conhecido como apagar incêndio. Você vê o incêndio, você vai lá e corre e apaga. Precisamos inserir nesse processo, então, o conhecimento, daí a participação das universidades, dos institutos tecnológicos, o processo todo de pesquisa, ciência e tecnologia. Institucionalidade, ou seja, estruturar esses órgãos e esse sistema para que ele tenha capacidade de atuação, fazer uma gestão da demanda, envolvimento dos usuários, para passar então de uma gestão de crise para uma gestão de risco, onde a gente tenha atuações preventivas, soluções planejadas com medidas não estruturais e estruturais. Então, atuando de forma integrada, não mais só apagando incêndio, mas também prevenindo que esses incêndios aconteçam, ou quando eles acontecerem, que a gente tenha uma boa capacidade de resposta a esse processo. Bom, então se a gente puder deixar as últimas mensagens, a importância de retomar a água como um componente central desses processos, que a água volte, ou comece, ou volte a ser reconhecida dentro dessas questões, que a gente possa, então, de forma integrada, percebendo o impacto que todas as atividades têm na água, e que a água tem em todas as atividades, a gente possa, então, voltar a pensar esse recurso de uma forma realmente como um eixo estruturante de todos esses processos. E não esquecer que isso é uma decisão que nós precisamos tomar enquanto indivíduos e enquanto sociedade também. A forma como nós utilizamos e pensamos a água, ela está relacionada não só ao poder público, à responsabilidade do prefeito ou do produtor rural lá distante, mas também na nossa residência, na forma como nós utilizamos as nossas atividades, seja no trabalho, seja na indústria, ou mesmo o irrigante entendeu, o irrigante, o produtor rural, e todos entenderem essa questão, retomarem esse processo e tomarmos a decisão de efetivamente gerir esse recurso da forma adequada. E aí eu só queria então deixar mais duas frases. Carlos Drummond de Andrade, um dos poemas que ele escreveu, Confidências do Itabirano, ele trata das suas saudades de Itabira, em Minas Gerais, de alguns problemas que a cidade enfrentou relacionadas à evolução da mineração, e por fim ele fala então, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então, uma lembrança de algo que não existe mais, pelo menos de acordo com as lembranças dele, é uma coisa que dói bastante. Então, que a gente não permita que as águas se transformem em apenas um retrato na parede, porque vai doer muito esse processo. Isso representa escassez, isso representa conflitos, isso representa problemas de saúde, reflexos na economia, reflexos em uma série de setores. Que a gente possa cada vez mais se aproximar, então, do que disse Guimarães Rosa no Grandes Sertões Veredas. Perto de muita água, tudo é mais feliz. Então, que a gente possa organizar, gerir esse recurso da forma adequada, integrando esse processo todo, para que a gente possa garantir, então, essa felicidade enquanto indivíduo e enquanto sociedade de uma forma geral. Queria agradecer muito a atenção de vocês
Mais uma vez, parabenizar a organização do fórum. Aqui está o meu e-mail de contato. Se vocês precisarem de alguma informação, se interessarem por alguns desses dados, a gente está também à disposição desse processo. No mais, um bom fórum, boa apresentação e vamos compartilhar essas informações, adquirir conhecimento para que a gente possa ajudar nesse processo de transformação.